ABC e CSA buscam a primeira vitória na Série C de 2025. Ambas equipes empataram na estreia e nessa segunda-feira, no Frasqueirão, finalizando a segunda rodada da competição, terão um encontro de duas equipes que viveram um início de ano minimamente diferente. Um ABC que não conseguiu uma classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, teve que passar por uma correção de rota tanto no comando técnico também como na formação do grupo. Muitos nomes chegando agora para disputar a Série C não jogaram no estadual com a equipe do ABC, diante de um CSA que conseguiu a classificação, veio da pré-Copa do Nordeste, conseguiu a classificação para a fase de grupos do Regional, tem uma boa primeira fase de Copa do Nordeste, teve uma boa primeira fase de campeonato alagoano, tem a manutenção do trabalho do Igor Magalhães, apesar da queda de rendimento nas últimas semanas. É um CSA que, a nível de grupo, sim, perdeu algumas peças. Cedric foi descartado, o zagueiro Wanderson terminou indo para Ponte Preta, mas é um grupo que tem uma liga a nível de conjunto, a nível de sequência, um pouco maior do que o ABC. O ABC teve o Carlos Eduardo que estreou marcando gol contra o São Bernardo, primeiro jogo dele com a camisa do ABC. Teve também o Mariotto, que jogou o início de ano com o Botafogo da Paraíba e chega agora para jogar a Série C com a equipe de Natal. Vou trazer uma avaliação para esse confronto, o que eu espero, quem tende a levar melhor, se é que tem um favorito para esse jogo, o que dá para a gente trazer de prováveis escalações. Enquanto isso, fique à vontade para deixar um pouco da sua opinião nos comentários, para deixar o seu placar aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o link também para mais conteúdos como esse. Só deixa, antes de dar sequência aqui ao vídeo, deixar um recado para vocês. Se você mora em Maceió ou região metropolitana e está a fim de realizar uma adoção responsável, quer ter um pet novo ou um primeiro pet, tem aqui essa cadelinha, a Flor. Ela foi resgatada das ruas nas últimas semanas, já passou por todo o procedimento veterinário necessário, vai ter castração garantida, ela tem aproximadamente 4 anos e pode entrar em contato. Vou deixar o número, inclusive, do contato para adoção aqui nos comentários. Trazendo um contexto das duas equipes, como eu comentei agora há pouco, foi um ABC que teve que trazer uma correção de rota no comando técnico, a saída do Ney Franco, que passou pelo CSA, inclusive, há algumas temporadas atrás, a chegada do Pisa, e o Pisa que não fez um grande trabalho no Retrô, no campeonato pernambucano, no início de ano, de uma forma geral, era um Pisa muito contestado com a equipe pernambucana, e aí chega agora para o ABC. Um ABC que não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste e terminou caindo nos pênaltis para o Maracanã. Teve também um início de ano a nível de desempenho e a nível de elenco com mais limitações do que era esperado. Tanto é que alguns nomes chegam ao ABC agora. O Mariotto, que eu citei como exemplo, também tem o nome do Carlos Eduardo. E foi um ABC que, assim, avaliando a estreia do ABC, colocando lado a lado também com a estreia do CSA, que eu vou destacar logo mais. Foi um ABC, as duas equipes empataram na primeira rodada da competição, só que com níveis de dificuldades diferentes. O ABC empatou fora de casa contra um São Bernardo, que é um dos grandes candidatos ao acesso, que tem uma expectativa também, talvez, de um São Bernardo lutando pelo título a nível de investimento, a nível de grupo. E o ABC foi lá fora de casa e conseguiu um empate, um grande resultado. E aqui não estou avaliando desempenho. Desempenho, pelo que eu pude ver pouco, foi um desempenho abaixo do ABC, mas a nível de resultado tem um grande resultado na estreia. Contra um CSA que jogou em casa, contra um Anápolis, um CSA que teve sim a baixa do Brian, que deve estar de volta para esse jogo contra o ABC, mas um Anápolis que teve vários problemas, desfalque na linha de ataque, não contou com o seu lateral direito, era um Anápolis também muito desfalcado, um Anápolis que veio para Maceió para apenas se defender. O CSA consegue abrir o placar e numa falha de atenção, 2 minutos depois do gol, toma um gol de empate e não consegue voltar à frente do placar. É um CSA que nas últimas semanas contraria muito o que foi as primeiras semanas de 2025. É um CSA que claramente teve uma queda de rendimento a partir da queda individual de algumas peças, como Cachoeira,
como dá para citar minimamente também ali as baixas de Brian prejudicando um pouco, a queda dos centroavantes, Igor Bahia e Thiago Marques, mas quando a gente avalia tanto o início de ano do ABC como o início de ano do CSA, o CSA gera uma expectativa a mais, pelo que foi a Copa do Nordeste do CSA, goleando o Sampaio Corrêa, goleando o Náutico, passando com alguma tranquilidade na fase preliminar, eliminando inclusive o Maracanã, que eliminou o ABC na primeira fase pré do regional. Foi um CSA que na Copa do Brasil conseguiu avançar até a terceira fase, vai jogar contra o Grêmio, inclusive nessa fase da competição, mas claramente o CSA nos momentos decisivos, e é essa grande queixa do torcedor, terminou caindo. Copa Alagoas, no momento decisivo, não conseguiu render. Campeonato Alagoano não conseguiu desempenhar bem contra o Asa, apesar de ter levado o confronto para os pênaltis, mas foi um CSA também abaixo, e isso é o que gera algumas contestações e alguma desconfiança, e a estreia na Série C também gerou alguma desconfiança com o empate diante de um Anápolis que fez um grande campeonato goiano, mas um Anápolis que tende a ter uma realidade ali de faixa intermediária e até luta contra o rebaixamento, talvez. Enfim, vejo como um fator de um início pior do CSA, por ter jogado em casa contra um adversário mais frágil do que o São Bernardo, e um ABC que, por mais que não tenha sido brilhante a nível de desenvolver o seu jogo, foi um ABC que conseguiu um bom resultado na primeira rodada. Aqui a gente tem os números, né? Uma rodada só se foi, as duas equipes aqui na mesma região da tabela, ambas marcaram um gol na primeira rodada. A gente chega aqui para as prováveis escalações. O ABC, na estreia, utilizou uma linha de 3 zagueiros, mas tem uma expectativa dessa quebra de 3 zagueiros. Felipe Garcia, goleiro revelado pelo Santos, que teve uma passagem pelo CSA, acredito que em 2018, pelo que eu anotei aqui. Lucas Mota ou Matheus Rocha na lateral direita. Tem o Bruno Bispo com passagem pelo Remo e pelo Náutico também. Tem o Whindersson, zagueiro que na última temporada estava defendendo o Ipiranga, nas últimas temporadas defendeu o Ipiranga. Lucas Sampaio aqui na lateral esquerda, segundo ano seguido dele pelo ABC. O Wellington Reis, passagem pelo Futebol Mineiro, passagem também pelo Vila e pelo Paysandu, é um volante de contenção. O cara com mais poder de marcação aqui nesse meio de campo do ABC, assim como o Adeilson, também um meia central. Carlos Eduardo, que teve o seu primeiro jogo com a camisa do ABC justamente na estreia da Série C e com gol. Anderson Rosa, um homem de maior poder de criação. Anderson, que tem a segunda passagem dele pelo ABC, a primeira foi lá em 2019. O Orlando Júnior e o Mariotto. Mariotto que jogou o campeonato estadual paraibano pelo Botafogo e chegou para a sequência agora da temporada. Esse pode ser o segundo jogo do Mariotto com a camisa do ABC, assim como pode ser o segundo jogo do Carlos Eduardo com a camisa do ABC. CSA tem Gabriel Félix, e foi um CSA que sofreu muito com o gol nesse início de temporada. Muitas contestações sobre o Georgime, alguma desconfiança também sobre o nome do Félix. Tem o Felipe Albuquerque, que dá pra gente classificar ainda como algum fator de novidade para essa lateral direita, que teve o Vidal, que teve em grande parte o Cedric muito contestado. Cedric que estreou no Londrina marcando gol, aliás. Betão e Marcão, é uma linha defensiva que já apresenta alguma liga, mas é uma linha defensiva que, para o projeto inicial, ela teve várias mudanças, a saída do Biazos para a Portuguesa, a saída do Wanderson para a Ponte Preta, terminou sobrando Betão e Marcão. Uma dupla de zaga positiva, tá? O Marcão tem muita qualidade para a saída de jogo. Enzo na lateral esquerda, se tinha uma expectativa de um possível retorno do Roberto, mas eu mesmo pontuei durante essa última semana que acreditaria que a tendência era um Roberto jogando a terceira rodada. Então tá aqui o Enzo como um provável nome, Nicola como um homem de maior contenção, apesar de ter dado a assistência para o gol do CSA na estreia. Tem o nome do Brian podendo retornar, caso ele não retorne, o Álvaro é o 10, né, com algumas contestações sobre o Álvaro. O Brian teve um grande início de ano, inclusive uma negociação circulou o CSA com o Goiás, mas o CSA conseguiu segurar o jogador. Camacho, meia central, aquele mesmo ex-Corinthians. Robinho podendo iniciar o jogo.
Tinha ali uma expectativa sobre o Marcelinho, mas pelo que eu vi, o Marcelinho é dúvida para o jogo. Pode ter outras informações a mais, se você tiver, inclusive, se quiser agregar, pode colocar aqui nos comentários. Robinho é atacante de lado. Cachoeira, um dos grandes destaques do CSA nesse ano de 2025, jogador que pertence ao Fortaleza. Teria recebido algumas sondagens de equipes da Série B, mas permanece no CSA e teve uma queda de rendimento nas últimas semanas. Igor Bahia, que vem dividindo a 9 com o Thiago Marques. Os dois iniciaram muito bem, apresentaram também uma leve queda no fator de definição nos últimos jogos, mas é um CSA que, quando você olha para o retrato de 2025, a um nível geral, conseguiu convencer um pouco mais do que o ABC, e se tem um ABC em formação ainda, um ABC recebendo novas peças, e acredito que isso pode ter algum determinado impacto para o jogo em si. Favoritismo, eu não consigo cravar aqui um favorito para esse confronto. Entendo que tende a ser um jogo equilibrado. Acredito que tende a ser um jogo com poucos gols. E falando sobre transmissão, vou até facilitar a vida de vocês referente a isso daqui, tá? Até abrindo a câmera aqui. Transmissão desse jogo vai acontecer de forma gratuita pelo YouTube do Nosso Futebol. Inclusive eu vou deixar o link da transmissão no vídeo aqui, tá? Abaixo aqui nos comentários eu vou deixar o link da transmissão. Só é clicar lá e você vai ser direcionado para o jogo, é claro. Se tiver na hora do confronto, você clica e vai lá acompanhar. Deixa o seu placar, deixa a sua expectativa, deixa o like para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal também. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fica ligado no canal, tá? Eu tenho vários outros conteúdos sobre as divisões de acesso aqui do Campeonato Brasileiro, também sobre a primeira divisão. Então fica ligado por aqui. Até a próxima.